Nesse vídeo eu vou te explicar o que eu faria para sair do zero até aplicar para minha primeira vaga se eu fosse começar em UI UX Design hoje. Quer saber mais? Então bora lá. Fala galera, André Saad por aqui, e se eu fosse começar em UI UX Design hoje, eu seguiria esses 6 passos. Eu ia decidir o que eu ia fazer, se eu ia ser só UI, só UX ou UI UX. O UX ele toma muito mais conta da parte estrutural e também da parte de pesquisa de todos os projetos. Por exemplo, se você tiver que fazer uma entrevista com o usuário, quem faz isso é o UX. Se você tiver que pensar em todo o flow, todo o caminho que o usuário tem que seguir, ele vai sair da página de login, depois ele vai entrar num dashboard, para a página de conta. Quem pensa nisso é o UX. A gente tem a parte de wireframes, que é basicamente a estrutura de cada página. Se na primeira sessão a gente vai ter um banner, depois a gente vai ter uma galeria de imagens, depois a gente vai ter um formulário, e o UI ele já vai pegar tudo que o UX fez e vai transformar isso na coisa mais bonita do mundo. Ou seja, qual é a cor do botão, se ele vai ter sombra, se ele não vai ter sombra, qual é a tipografia, quais são as transições entre as telas, se ele apertar um botão, como que vai aparecer outra tela, ou se tiver algum elemento que vai surgir, se vai ter algum tipo de animação de confete na página, enfim, todas essas coisas, quem pensa é o UI Designer. E também a gente tem o profissional que engloba essas duas habilidades, tanto o UX quanto o UI. Em empresas menores como startups, eles buscam procurar profissionais já com esse combo, com o UI UX Design. Em empresas maiores, como sei lá, como a Amazon, coisas gigantes tipo a Apple e tal, você vai ter essa segmentação. Então a minha sugestão é que você aprenda os dois para que aumente o seu leque aí, para que você seja contratado por uma empresa. O nosso próximo passo é escolher uma ferramenta de design. Você tem várias hoje em dia. Você tem o Sketch, o Adobe XD e você tem o Figma. O Figma, na minha opinião, ele é o melhor comparado com todos os outros, por várias razões. Inclusive, eu tenho um curso grátis de Figma se você quiser aprender, que o link está aqui na descrição. O próximo passo seria começar a replicar algumas interfaces. Por exemplo, eu uso todo dia o Spotify, ou eu uso o Apple Music, ou eu uso o Facebook. Então, essas plataformas que a gente já está acostumado a usar, você tira ali uma screenshot do seu celular ou do seu computador e você tenta começar a replicar isso dentro do Figma. De uma certa forma, vai ser um exercício para você ficar craque na plataforma e também começar a ter uma noção ali das estruturas, onde é que ficam os botões, onde fica o campo de texto. E agora, para a gente falar desse próximo passo, vamos aqui para a tela que eu vou mostrar direitinho para vocês. Nós vamos falar sobre desafios de design. É muito bom que você se desafie a sempre estar ali exercitando e criando coisas novas. É legal você pensar em situações do seu dia a dia também, mas existe uma plataforma, existe uma ferramenta que ajuda você a pensar em ideias. Então, eu tenho esse site que chama briefs.biz. É um site que te ajuda a gerar ideias para criação de marca, para UI UX Design, enfim, para várias coisas. Aí você pode vir aqui em categorias e UI UX Design. Então você tem vários aqui, UI UX Design Briefs. Aí você pode clicar aqui nesses 6, ele está mostrando aqui 6. Se você quiser acessar mais aqui ideias, você cria sua conta. Eu tenho a minha conta, vou mostrar para vocês como é que ela funciona rapidinho. Vou logar aqui. Acabei de logar aqui, ele é de graça, não precisa fazer absolutamente nada. Aí você pode clicar aqui, vou clicar nessa segunda, você tem Design a Landing Page for a Tech Startup Investment Platform. Então você vai criar uma landing page para uma startup de investimento. E aí, é até um projeto legal, dá para você fazer um design bem tipo high-tech, assim, eu acho que vai ficar uma parada bem maneira. Então ele já te dá um start, entendeu? Você já pensa, beleza. E a partir daí, o que eu faço com isso? Você pode ir em vários sites de referências, como o Behance, como o Dribbble, que vão te ajudar aí a desbloquear a sua criatividade. Você vai começar a entender como funciona as landing pages desse setor. Agora que você já começou a fazer os seus primeiros projetos, a gente vai para o nosso próximo passo, que é montar o nosso portfólio. Por que um portfólio é importante? Porque quando a pessoa for contratar você, ela quer ver como você executa ali o design, como você faz todo o processo, desde o início até o fim, e como você entrega isso para uma outra pessoa, dá continuidade. Mesmo sendo no início aqui alguns trabalhos experimentais, não tem problema, você pode construir os seus próprios processos. Mas é importante que você demonstre isso no seu portfólio. Mas aí agora, André, você me pergunta, como é que você faz um portfólio? Então, existem várias formas de você fazer o seu portfólio, mas existem duas super simples.
A primeira é usar uma plataforma chamada Behance. Lá você consegue criar os seus case studies, que a gente fala, que é basicamente contando a história do seu projeto. Desde quando você teve ali a ideia, como foi a estruturação dele, e depois você finalizar, e todo o impacto que esse projeto criou. E aí, existe uma outra plataforma também que se chama Dribbble. Eu acredito que ela é mais focada em mostrar o seu dia a dia de trabalho. Ou, por exemplo, você trabalhou numa landing page aqui, num trabalho mais curto. Aí você pode botar isso lá no seu Dribbble. Geralmente você bota só o estágio final do seu trabalho ali. Então você pode usar as duas coisas para mostrar para o recrutador, para quem pedir o link do seu portfólio. E agora que você já decidiu o que você quer, você já escolheu a ferramenta que você vai usar e você já fez os seus projetinhos e criou o seu portfólio, está na hora de começar para aplicar para suas primeiras vagas, certo? E como é que a gente faz isso? Eu acredito que você aí já conhece o LinkedIn. Então, existem várias formas de você usar o LinkedIn. Eu tenho umas dicas para você fazer. Vamos começar a pensar que a partir de hoje, a partir de agora, você é o UI UX Designer. Primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar uma boa foto. Parece super clichê o que eu estou falando, mas é pura verdade. Você tem que tirar uma foto que fale um pouco sobre você, que transmita um pouco sobre você, mostre bastante do seu rosto, pode ser sorrindo, que transmita um pouco do que você gosta. Por exemplo, eu gosto de natureza, então a foto do meu LinkedIn é eu, assim, tipo, meio que de lado, assim, né, tipo, sorrindo um pouco e tal, mostrando que eu tô um pouco relaxado e tem uma praia atrás de mim. A outra coisa é aquela cover ali, né, aquela foto de capa. Então, seria legal que essa foto de capa conversasse com a sua foto de perfil ali. Além disso, logo abaixo assim tem uma seção de sobre, que você pode botar tudo sobre você. Se você já trabalhou em algum lugar, se você teve algum tipo de experiência, quem você é também de verdade e o que você está buscando. Agora a gente vai falar de uma peça-chave, que é o compartilhamento dos seus projetos no LinkedIn. É muito importante que você compartilhe os seus projetos, mas você tem que entender qual é o network e para quem você está compartilhando. Porque eu tenho os amigos assim da minha vida social e eu tenho os meus amigos profissionais. E não adianta eu ter o meu, sei lá, o meu melhor amigo no LinkedIn. Não que você não vai ter. Mas não adianta eu ter e ele ser de uma área completamente diferente. Pô, eu tô querendo entrar em um UI UX designer e o cara é um engenheiro civil, entendeu? Então, para mim, não vai fazer a menor diferença tê-lo na minha rede de network. Porque eu vou compartilhar um projeto para ele, aí ele vai achar, pô, maneiro isso aqui que o André tá fazendo, tá maneiro. Mas não vai me render nenhum fruto. Então você tem que começar a adicionar outros designers. Algumas pessoas também contratam designers, recrutadores de designers. Tem alguma empresa que você gosta, que tem a área de design, começa lá a adicionar uma galera, entendeu? Vai, tipo, manda uma mensagem, fala, pô, tô querendo ingressar na área. Seria muito legal que a gente montasse essa conexão aqui. E provavelmente um ou outro lá vai começar a responder você, entendeu? E você aí começa uma conversa. E aí, quando você começar a montar essa rede de network, né, que é relacionado a design, você vai começar a compartilhar os seus projetos e você vai começar a ganhar feedbacks. Existe uma troca muito legal dentro do LinkedIn, então por isso que é importante esse networking. Agora que você já entendeu como o LinkedIn funciona, você precisa começar a aplicar para umas vagas, beleza? Então vamos aqui para a tela que eu vou te mostrar como você faz isso. Então, a primeira coisa, você vai procurar, né, UI UX Designer ali no Jobs. E a partir daí você vai ver aqui bilhões de vagas, né? Tem Senior UI UX Designer, Designer UI UX. Aí, o que é muito importante você saber aqui, eu vou te dar mais ou menos uma dica de ouro, é quando você for aplicar para uma vaga, ao invés de você só aplicar aqui, você tentar achar o Hiring Manager. Quem é o Hiring Manager? Ele é o responsável por essa vaga, pela contratação dessa pessoa. Então, ao invés de você simplesmente entrar aqui e aplicar aqui por esse fluxo, né, apertar aqui Apply, né, você tem que procurar quem é o Hiring Manager. Como é que faz para achar o Hiring Manager, né? Algumas vagas não tem, de fato não tem. E aí você tem que ir vaga por vaga. Ó, aqui tem, ó, Meet the Hiring Manager. E aqui ele está destacando aqui a pessoa. Então é muito mais importante você clicar aqui, mandar uma mensagem para ela, que você já vai conseguir falar com ela diretamente. Agora que você já entendeu todos esses passos de como se tornar aí um UI UX designer, eu vou te falar um negócio aqui. Se você quiser fazer esses passos por você mesmo, aprender UI designer, aprender UX designer, montar o seu portfólio e tudo mais, isso vai levar um certo tempo. Eu trabalho com isso há mais de 10 anos e sei do que eu estou falando. Mas se você quiser acelerar o seu processo, eu tenho um curso perfeito para você. Você vai aprender a criar os seus próprios projetos de UI UX, saindo do zero até o handoff. Quando eu falo do zero,
a gente vai aprender primeiro a nossa ferramenta, que é o Figma. Você vai aprender desde o básico até o avançado. E depois nós vamos começar a entrar em conceitos de UX, a gente vai ter uma imersão em UX, entender como funciona toda a parte de concepção de um projeto, estruturação, para depois a gente passar para toda a parte de UI, que a gente vai aprender a criar uma paleta de cor, aprender como se escolhe uma fonte, qual é a anatomia dela, estudar bem tipografia, para a gente depois que fizer um design bem maneiro, fazer um protótipo ainda mais legal, simulando a experiência perfeita e dando uma sensação de projeto final. E logo depois a gente vai para o handoff, que é o nosso último step, que é quando você prepara ali todo o seu arquivo, que você tem todo o fluxo, tudo bonitinho, e você vai preparar ele para o seu desenvolvedor poder entender cada passo e ter certeza que ele vai poder desenvolver tudo que você pensou como designer. O link do curso está aqui embaixo. Então clica nele para você saber mais informações e dar o seu primeiro passo para se tornar um UI UX designer profissional. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e se ele foi útil para você de alguma forma e você conhece alguém que esteja a fim de ingressar nesse mercado de UI UX designer, compartilha também. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário falando o que você achou do vídeo e também em que passo você está. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar aí o sininho e dar o like no vídeo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!